pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de semântica no HTML5. O que vem a ser semântica? Semântica quer dizer o seguinte, que quando você vai inserir uma tag, aquela tag tem que desempenhar o papel para o qual ela foi criada. Então, por exemplo, se eu tenho a tag strong que eu passei para vocês, se vocês querem colocar alguma coisa que seja numa outra língua, que por padrão a gente utiliza a tag i, que é de itálico, e vocês substituírem o i pelo strong, vocês estão fazendo um erro semântico, porque a tag strong ela não foi criada para dizer que uma determinada palavra está numa outra língua. Então vou exemplificar aqui utilizando uma tag e já introduzindo essa tag nova, né, que até então a gente não falou, que é a tag address, tá? Aqui eu já deixei um código configurado, né, um código já, uma parte feita, mas em cima do que a gente já fez, né? Então não tem nada aqui de diferente, né? Então aqui está a estrutura básica e eu vou explicar aqui então. Então eu vou preencher aqui os dados que são necessários, né? Que são o mínimo necessário para a construção de uma página, né? Vamos ver aqui. Dentro sobre semântica. Bom, então vamos utilizar a tag address. Então, o que a tag address quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: o address é o endereço de quem é o detentor de uma determinada página. Então, não é o criador da página, não é a pessoa que está fazendo a página, não é onde a página está hospedada, é quem é o dono da página. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma tag que fosse para, sei lá, para João. E essa tag, o address, vai colocar essa informação. Então, aí eu colocaria, né, dados relacionados ao endereço da pessoa. Então, vamos colocar aqui João da Silva. Ele mora na rua Tijuca, número 150, bairro Bela Vista, a cidade Três Corações, em Minas Gerais. Agora, está de maneira correta. Supondo que esse seja o endereço desse João da Silva, né, ele é o proprietário dessa página, então estaria correto se a página fosse do João da Silva. Vamos deixar isso aqui mais claro. Aprendendo semântica com João da Silva. Então isso aqui agora fica mais claro, né? Então essa página pertence ao João da Silva, supondo que ele seja um professor que esteja explicando sobre a semântica, e o endereço dele está aqui. Então aqui nós utilizamos a semântica de maneira correta, ou seja, a tag address foi construída, ela foi concebida para colocar o endereço de quem pertence à página, então nós utilizamos ela de maneira correta, tá certo? Agora mais uma questão semântica, mas agora utilizando uma outra tag. Vamos aqui agora, eu vou subir em cima da tag address e vou colocar uma outra aqui. A tag H1. A tag H1, ela vai de H1 até H6 e ela é utilizada para títulos. Então a tag H1 também tem uma outra característica dela, que ela funciona como um bloco horizontal, ou seja, tudo que eu colocar entre o H1 e o barra H1,
ele vai dizer que para o navegador, lá para o meu Google Chrome, Mozilla, o Firefox, ele vai dizer que ele é para preencher todo o conteúdo de uma linha na horizontal. Então ele não é como, por exemplo, uma tag P que a gente já viu, que ele vai preencher até o final da linha, a hora que chegar naquela linha ele pula para baixo. Então nesse caso aqui a gente colocou H1, se ele não ocupou toda a linha, mesmo assim ele vai deixar um espaço em branco para o restante, tá? Então vendo aqui, este é meu Esse é meu título 1, ok? Vou colocar aqui agora a utilização com o H2. Ctrl C, Ctrl V, para ganharmos tempo e sermos práticos. Então, H2, barra H2, criei mais uma. Vou colocar mais uma aqui. Ctrl V. Copiar as duas de cima, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui H3, H3 e H4. Ele vai até 6, mas até o 4 já vai ser o suficiente para a gente entender como funciona. 4. Vou salvar e vou dizer aqui que é o 3 e que é o 4 e salvar também. Então é o seguinte, questão semântica também. Isso aqui é um título que eu estou colocando. Supondo que eu esteja escrevendo um texto lá sobre geografia, sobre matemática. Teria colocado o título matemática aqui, por exemplo, depois colocaria um subtítulo que eu estaria trabalhando equações de segundo grau. Então aqui, no matemática, é o meu título principal. Por uma sequência lógica, um subtítulo e por aí vai, eu utilizaria o H2 como sendo um subtítulo, tá? Então, temos que usar essa ordem semântica para tornar o documento de uma maneira lógica. Para que quando a gente, um navegador, um buscador vier ao seu site, ele vai pegar o H1 e ele vai identificar que aquele ali é um título que pode identificar qual é o assunto mais amplo do seu documento. Então, se é matemática, então estou vendo que aquela página está trabalhando com matemática. Então, vão ter informações a respeito de matemática. Aí eu parti para o segundo título, a equação de segundo grau. Eu sei que está trabalhando um determinado ponto da matemática. Então, o buscador pega essas informações e transforma isso numa base de dados para quando alguém procurar essa informação num site, ela vai aparecer de maneira mais correta, tá certo? Então vamos ver como é que fica aqui. Deixa eu já salvei. Deixa eu ver onde que está. Eu vou abrir esse documento agora. Ele está em documentos, aulas IF. Aula 2. Não é aula 2, é aula 1. Aula 2 foi anterior. Aqui, olha. Então, este é o meu título 1, este é o meu título 2, este é o meu título 3, meu título 4. Tá vendo aqui que eu falei que ele trabalha em bloco? Então, olha, ele veio até aqui, não ocupou toda a minha linha até aqui o final, onde eu estou percorrendo o mouse. Então, deixou um espaço em branco. Então, ele trabalha em bloco. Então, eu terminei o meu barra H1 ali, ele está indicando que já é para a próxima linha, para a próxima linha, para a próxima linha. No final de cada barra H, ele vai pular para uma próxima linha. Aqui embaixo, olha, ele está vendo que é aquele address. O address, ele já coloca até numa fonte diferente, fazendo a identificação de que a página pertence a tal pessoa. Tá? Então, isso aqui a gente utilizou uma ordem semântica correta, que torna a página com uma estrutura exata, com uma estrutura como o HTML5 demanda, tá certo? Vamos trabalhar mais uma tagzinha. Lembra que eu falei para vocês também que nós trabalhamos com um conjunto de caracteres, né? Um conjunto de codificação, né? de caracteres para que o navegador entenda, né? Que foi esse ponto aqui, ó.
conjunto de caracteres, o TF8, né, que é colocado dentro da tag meta. Só que tem alguns momentos que mesmo a gente estando escrevendo dentro de um conjunto que abranja esses caracteres, a gente vai ter que utilizar outros símbolos que não estão compreendidos. Aí a gente tem que colocar a codificação do símbolo que a gente necessitar para a parte do texto. Vamos supor aqui que eu esteja, por exemplo, escrevendo algo que vai ser na língua espanhola. Supondo que esteja uma página que eu vá estar ensinando em espanhol, então eu vou ter alguns símbolos que não são comuns para a gente utilizar no português. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos escrever uma frase. Como te llama? E agora o que acontece? Eu vou ter um ponto de interrogação aqui, mas eu também teria um ponto de interrogação invertido no início dessa frase. Aí o que a gente faz? A gente vai neste site, que é o que eu deixei o link para vocês na apostila, que eu vou abrir ele aqui, ó. E aqui a gente tem todo o conjunto de codificação da nossa que a gente pode estar utilizando. Então vamos achar aqui agora uma interrogação invertida aqui, ó. Aí eu vejo qual que tá a codificação ali, ó, tá eQuest. Então eu vou colocar o e-comercial e coloco eQuest, ponto e vírgula. Vamos voltar lá. Vou colocar aqui. Então, o e-comercial e eQuest, ponto e vírgula. Vou salvar e vamos ver lá como é que a página ficou agora. Voltando aqui, F5. Olha, então agora eu tenho o meu caractere invertido agora no começo de uma pergunta aqui em espanhol. Então, qualquer símbolo que eu vier a precisar, olha aqui, por exemplo, marca registrada, Libra, né, a Pound, deixa eu ver aqui, olha, vários, né, o e-comercial mesmo que a gente utiliza lá. Olha, qualquer símbolo que a gente vier a precisar, ele está aqui nesse conjunto. Então, basta utilizar a codificação dele que ele vai ser mostrado no navegador de maneira correta. Tá? Então, não se preocupem que não quer dizer que você colocou um conjunto de codificação de caractere que você não vai poder utilizar outros tipos de caractere, né? Então, estou lá escrevendo uma fórmula de matemática. Eu vou precisar do delta. Então, olha aqui, o e-comercial delta. Então, por aí vai. Então, necessitei, vem aqui nessa página e tem toda a codificação dos códigos que eu vier a precisar, tá certo? E vamos para mais uma tagzinha que a gente vai trabalhar, que é o seguinte. Muitas das vezes a gente precisa colocar, né, comentários no nosso código. Aqui nós estamos com 21 linhas, mas vamos supor que a gente tivesse aqui com 300, 400 linhas. Então, determinadas seções a gente tem que colocar comentários. E como é que a gente vai colocar comentários em uma página HTML? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos supor aqui, depois do body eu vou querer colocar um comentário. Eu vou abrir uma tag, coloco exclamação, 2 hífens e escrevo aqui. Então vamos supor que o meu comentário fosse para falar sobre o H1. E posso fazer assim, a tag H1 é usada para títulos, fecho e pronto. Então vejam aqui que eu estou utilizando o Notepad++, então ele já me diz, né, as cores das tags para eu identificar, né, o que é uma tag, o que é texto, o que é um parâmetro. Então ele vai modificando as cores para ajudar a gente. Então aqui eu estou utilizando um comentário. O comentário quer dizer que quando o navegador estiver interpretando essa página, ele vai chegar nesse ponto aqui e ele não vai mostrar essa informação na tela. Vamos salvar aqui e vamos ver lá na página. Vou fechar essa, vou dar um F5.
atualizei. Vejam que ele não apareceu nada, mas internamente aqui ele está, o meu comentário. Isso é uma forma de organizarmos a nossa página, para que a gente não se perca, né? Então aqui, vamos fazer um novo comentário aqui. Copiar da parte de cima, colocar na parte de baixo. Então aqui agora eu posso falar o seguinte. A linha abaixo insere caractere especial. Pronto. E assim por diante, tá? Então a utilização aqui ajuda a gente a fazer essa organização de código, né? Quando ele fica, principalmente quando ele começa a ficar muito. Agora vamos para mais uma tag, que é a tag pré. O que a tag pré faz? A tag pré faz o seguinte, ao contrário da tag p, que eu digito e ele automaticamente ele vai ajustando os textos, né? Por exemplo, se eu digitar aqui a tag p e escrever assim, Márcio, colocar aqui vários espaços, Lúcio, e mais um tanto de espaço. A hora que eu pedir para o navegador interpretar esse código, ele não vai considerar esses espaços, ele vai considerar o espaço simples. Então, para o navegador é a mesma coisa, esse tanto de espaço que eu pus aqui é a mesma coisa que fosse só um espaço. Esse espaço que está sobrando até o P, o navegador interpreta como sendo só um espaço que vem até aqui, certo? E como é que a gente faz então? Com a tag pré. A tag pré. A tag pré, ela indica pra gente que tudo que eu digitar entre o pré e o barra pré vai ser mostrado no navegador daquela forma. Então, por exemplo, se eu colocar assim, Maria casada com João, e vou encerrar a minha tag pré. Ok, vou salvar e agora vamos ver como é que ela ficou. F5, olha aqui, Maria é casada com João. Então até parece assim uma letra de máquina de escrever, mais ou menos, que ele modifica a letra também. Então, da maneira com que eu digitar, ele vai mostrar. Então, se eu colocar espaços, ele vai mostrar espaços. Se eu colocar quebrando linha, se eu colocar dois espaços entre uma palavra, dois espaços entre uma letra, de qualquer forma que eu digitar, a tag pré, ela mostra como eu digitei, independente de estar ou não em uma página web. Mais uma tagzinha para hoje e a gente finaliza, para não ficar muito extenso, tá? E depois a gente vai tratando outras tags aí. Eu vou tratar agora a tag code. Eu tô deixando aqui, pessoal, tudo meio misturado aqui, mas é para ir mostrando para vocês, explicando cada uma. Então não tem uma sequência lógica aqui de tags, é mais para ir mostrando. Depois a gente vai pegando esse quebra-cabeça todo e vai montando ele certinho, tá? Então a tag code. Vou abrir. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, system.out.println, abre. First isso aqui, então, é um código de linguagem de programação.
Então, toda vez que eu for escrever um código que seja referência a uma linguagem de programação, vocês estão aprendendo aí algumas linguagens, assim que aprofundar na linguagem, vocês precisarem escrever uma determinada página que vai mostrar, exemplificar códigos de página, códigos de linguagem de programação. Sempre vai ter que ser inserido desta forma. Tenho trabalhado assim com vocês para mostrar realmente a semântica, tá? Então, eu poderia aqui utilizar um P? Posso usar, mas semanticamente não seria correto. O correto, se eu estou trabalhando com uma linguagem de programação, é ele vir dentro da tag code, tá certo? Bom, eu finalizo aqui desses pontos que eu queria tratar com vocês. Tem mais alguns pontos da primeira parte da apostila que eu passei, que a gente trata na próxima aula aí, tá? Vou deixar algumas atividades e é só vocês fazerem atividade aí agora para ir treinando, tá? Tá com todas as instruções lá, até na criação de diretórios, o nome dos arquivos, e a gente vai conseguindo com o tempo montando um projetinho com base nisso que eu venho passando para vocês, tá certo? Bom, fico por aqui e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Abraço para todos aí.